E nessa aula eu vou utilizar a emulsão sabor panetone da Mago, corante soft gel na cor amarelo gema, o desmoldante da Mago, as mangas descartáveis e a grade para resfriamento. Pessoal, então eu vou fazer a receita do panetone tradicional, tá? A mesma receita que eu coloquei aqui no canal esse ano. Então aqui eu tenho 100 gramas de farinha de trigo, vou colocar um sachê de fermento biológico. Fermento biológico seco, tá bom? Se vocês forem usar o fresco, vai usar 30 gramas. Aqui tem 10. Cem ml de água. Vai virar uma massinha, né? Ó, prontinho, tá? Então fica uma massinha assim, pesadinha mesmo. Então esse primeiro processo aqui chama-se esponja, né, pessoal? Deixar a esponja aqui fermentando por 40 minutos. Então, pessoal, olha, a esponja já fermentou, ó, tá bem bonita aqui. Ó. Então, eu vou fazer na batedeira, quem quiser fazer na mão, tudo bem, pode fazer na mão, tá bom? Então, eu vou acrescentar aqui, olha, as gemas, são 90 gramas de gema. Meia xícara ou 80 gramas de açúcar. Então, de repente, a pessoa não vai usar que nem na receita que eu trouxe anteriormente, eu usei raspas de limão e de laranja e mais a emulsão. Hoje eu não vou usar as raspas, então eu quero aumentar um pouquinho a emulsão. Posso? Pode, mas aí você vai ter que dar o desconto lá na água da receita, entendeu? Então, a receita original, ela pede uma colher de chá, tá? Da emulsão, eu vou colocar uma colher de sobremesa, então um pouco mais. Então, as emulsões da Mago, elas são saborizantes, tá, pessoal? Não é emulsificante, ó. Então, coloquei uma colher de sobremesa aqui. E como hoje eu quero um saborzinho mais puxado para baunilha, eu vou colocar também uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Então, vocês estão vendo, gente? Então, 7 gramas de baunilha, mais um pouco que eu aumentei lá da emulsão do panetone. Já vai dar aí umas 10 gramas de diferença, tá? Então, eu tenho que descontar isso na água da receita. Portanto, se a água eram 65 ml, eu vou usar 55, tá bom, pessoal? Então, aqui tem 55 ml de água. E a água da receita, pessoal, é de fria para gelada. Se você vai fazer na batedeira, é melhor que esteja até gelada, porque conforme vai batendo, né, na batedeira ou na masseira, a massa vai aquecendo e a massa do panetone não pode aquecer durante o batimento, vocês entenderam? Então, nada de água morna. A minha água aqui tá gelada. 55, então. — 20 gramas de leite em pó. 2 colheres de sopa. Eu vou acrescentar também algumas gotas do corante amarelo gema da Mago, porque eu gosto da massa do panetone bem amarelinha, tá? Então, vou pôr aqui umas 5 gotas. Agora aqui está a farinha de trigo, eu vou colocar alguns aditivos aqui que não são obrigatórios, tá? Se você não tiver, passa sem, dá certo também. Porém, pessoal, esses ingredientes melhoram aí a qualidade do panetone. Aqui é o melhorador de farinha, eu comprei um pacote grande, então por isso que eu coloquei aqui. Mas vende sachêzinho, viu? Disso aqui no mercado. Uma colher de chá. E aqui está a lecitina de soja. Então, a lecitina de soja vai deixar o seu panetone úmido e macio aí por pelo menos aí 5 a 7 dias. Porque o panetone caseiro, gente, artesanal, ele dura aí 3 dias, né? Depois ele já começa a ressecar. Então, a lecitina, além de dar uma qualidade melhor, mais umidade e maciez, ela conserva aí por um pouquinho mais de tempo. Um pouco, tá, gente? Porque panetone caseiro não dura muito mesmo, tá? Mistura aqui, ó. Já traz aqui pra batedeira.
Então, depois que eu coloquei tudo, só depois que eu coloquei tudo é que eu coloco o sal. Uma colher de chá de sal, porque o sal, gente, ele retarda a fermentação, então ele é o último ingrediente aqui, no caso aqui o penúltimo, tá? Que você deve acrescentar, porque o último vai ser a manteiga. Ó, uma colher de chá. Então eu vou bater essa massa aqui na batedeira por 10 minutos, ela vai ficar uma massa lisa, bem homogênea, e só depois desse tempo é que eu acrescento a manteiga. Então foi descoberto que se você coloca a manteiga depois de um tempo que você tá batendo a massa, você vai ter um desenvolvimento melhor aí na sua rede de glúten, entenderam? Então, pessoal, aqui ó, vou colocar com o batedor de pães. Vocês vão ver que a princípio a massa é meio pesada, depois que coloca a manteiga, ela vai mudando, tá? Não utilizem a velocidade máxima, sempre a velocidade média. A minha batedeira Oster aqui, gente, ela é muito rápida, então eu uso no máximo a velocidade 2. Não se deve bater na velocidade máxima, porque aquece muito a massa. Além disso, gente, a batedeira começa a querer sair andando, tá? Porque a massa é pesada, né? Então, vou colocar na 2 aí. Pessoal, tava faltando um ingrediente aqui, eu vou colocar agora, tá? Que é uma colher de sobremesa de mel. E esse mel também faz toda a diferença aqui na massa, gente. Ia fazer falta até no ponto da massa aqui, né? Porque é um líquido a menos que eu ia colocar. Então, o certo é colocar lá no momento que você tá colocando o açúcar e os demais ingredientes. Mas eu vou acrescentar agora mesmo, tá bom? Pronto, olha, depois de 10 minutos batendo, vocês vão ver que a massa vai ficar assim, bem homogênea, grudenta ainda, tá? Bem pesadinha, mas agora nós vamos acrescentar a manteiga e ela vai modificar. Então, aqui tem 100 gramas de manteiga, gente, em ponto de pomada, tá vendo? Temperatura ambiente. Vamos acrescentar ela aqui. Depois que você acrescentou a manteiga, então você dá uma misturada nela aqui antes de reiniciar o batimento, porque senão ela não entra na massa, tá? Mistura um pouquinho assim, empurra ela aqui com a espátula. Pronto, então agora nós vamos reiniciar o batimento aqui, vamos bater até atingir o ponto de véu. Leva mais de 10 a 15 minutos mais agora, tá bom? Ó, gente, vai chegar um momento que a massa vai ficar assim, bem lisinha, brilhante, ó. É uma massa grudenta mesmo, viu, gente? A massa do panetone. Passa um pouquinho de desmoldante ou óleo nas mãos. E aí vocês vão pegar uma porção de massa. E aí vocês vão abrindo essa massa, ó. O ponto de véu, gente, é um ponto onde a massa atingiu toda a elasticidade dela. Ela tem que formar essa transparência, olha, sem rasgar, tá vendo? Se fizer um buraco aqui no meio, tá faltando bater ainda. Então, não adianta tirar antes. Se você quer um resultado legal, deixa atingir o ponto de véu. Então, a minha massa aqui já chegou, tá? Ó, parece um chiclete. Bateu por 15 minutos, viu? Depois daquele momento lá que eu coloquei o mel. Então, agora nós vamos cobrir novamente, vamos deixar a massa fermentando aqui até dobrar de volume. Esse tempo pode variar aí, viu, gente? 1 hora e meia no máximo, tá bom? Depende do clima, se tá calor é mais rápido. Então, você observa bem a massa, tá? Pra poder avaliar quando ela tá no ponto. Bom, pessoal, passou aqui 1 hora e 20 minutos, tá? Minha massa já dobrou de volume. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha, bem pouquinho, viu, gente, na bancada. Ó, veja como tá bem fermentadinha a massa, olha que linda. Bom, pessoal, então como eu tô querendo aqui fazer panetone e chocotone junto,
Quando você quer um panetone de 500 gramas, você tem que pesar 550 gramas. A receita inteira, ela vai pegar 300 gramas ou de gotinhas de chocolate ou de frutas. Então, se eu vou fazer 2 sabores, 150 de cada aqui, tá? Então, pessoal, como eu tenho aqui 150 gramas de frutas, vou pesar 400 gramas de massa, para dar um total de 550. Então, abre bem a massa. A massa, ela é meio grudenta mesmo, viu, gente? É assim a massa de panetone. Vou colocar aqui as frutinhas. Então, ó, um pouquinho de farinha nas mãos. Esse aqui eu vou fazer na forma normal, tá? E o outro eu vou fazer na forma de buraco. Então, ó, você faz assim, ó. Vai virando aqui como se fosse uma trouxinha, empurrando as frutas para baixo, porque nós queremos aqui envolver as frutas, tá bom? Então, faz esse movimento aqui, ó, vai empurrando a massa para baixo. Vocês vão ver que vai chegar um momento que as frutas vão se escondendo, vão sumindo e vai ficando lisinho assim, ó. Depois que você conseguir isso, você vai bolear, ó, empurrando essa parte de baixo com essa parte das mãos. Olha lá, prontinho. Vou colocar aqui na forma. Então, essa é uma forma para panetone de meio quilo. Olha só, ajeitei direitinho aqui, agora eu vou deixar aqui de lado e vamos fazer o outro. Então, aqui, gente, pode ser que tenha um pouquinho mais de massa, vamos pesar para ver, mas não tem problema não, tá? Olha lá, 50 gramas a mais de massa, mas não faz mal isso aqui. 150 gramas de gotinha. Então, ó, eu vou procurar fazer como se fosse aqui um pão filão, tá bom? Então, gente, essa forma aqui também é uma forma de panetone de 500 gramas. Vocês vejam que ela parece uma forma de bolo, né? Então, o panetone já vai sair com a cavidade aqui para colocar o recheio. Gente, eu achei muito top essa ideia. Não tem desperdício de panetone, né? Então, olha, eu passei desmoldante nela toda. E agora eu vou ajeitar aqui, ó. Ó, pessoal, acerta o melhor que você conseguir aí, tá bom? Então, agora nós vamos deixar fermentando. Então, no caso dessa forma aqui, quando esse miolo chegar aqui na borda, já é o momento de levar para assar. No caso dessa outra forma aqui, vocês vão ver que este momento vai ser na hora que chegar aqui, ó, no final desse pino do meio, tá bom? Porque essa forma é mais alta que essa. Então, agora eu vou cobrir as duas aqui. Gente, essa parte de cobrir, ela é bem importante para não ressecar a parte de cima da massa, tá bom? Então, deixa bem cobertinho. Então, agora vamos deixar fermentando aqui até chegar no topo aqui, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, ó, os meus panetones já atingiram aqui a fermentação, tá? Então, como você sabe que chegou no ponto certinho? Esse miolo aqui, ele tem que encostar aqui, você vai colocar uma espátula ou uma faca e ele tem que encostar, tá? Não é a borda, gente, que vai chegar até aqui em cima, tá bom? É o miolo. No caso dessa forma aqui, gente, como eu falei pra vocês, ela iria atingir até a borda desse meio aqui. Ele passou um pouquinho, porque vocês se lembram que eu coloquei um pouco a mais de massa, né? A massa que sobrou, 50 gramas a mais. Mas como essa forma é alta, então tudo bem, não tem problema, tá? Então, pessoal, é o seguinte, essa forma aqui, ela vem com uma tampa, eu passei desmoldante aqui, como vocês podem ver. Então, eu vou encaixar a tampa aqui, ó.
E o panetone vai crescer e essa parte de cima vai ficar reta, não vai fazer aquele morrinho. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, depois vai ser o fundo do panetone, né, gente? A parte de cima é essa aqui, aonde tem o ovalado, aonde tem a cavidade, entendeu? Então, essa forma aqui já foi pensada direitinho para dar tudo certo. No caso desse panetone aqui, tá? Antes de levar ao forno, vocês vão dar um corte assim, ó. Eu vou levar agora ao forno médio em 200 graus. Se o seu forno for um forno muito forte, use 180 graus. E vai ficar lá no forno aproximadamente aí uns 35 a 40 minutos. Vou mostrar para vocês aqui então um pouquinho da apostila de panetones. Então essa apostila, gente, além de todas as receitas, ela tem todo o passo a passo fotografado da produção do panetone. São ao todo 31 receitas, sendo 7 receitas de massas, incluindo a massa de panetone salgados, mais 19 receitas de recheios e mais 5 receitas de coberturas. Então eu tenho dois formatos de apostila, a apostila impressa ou a apostila digital que você recebe por e-mail. A apostila impressa ela vai assim, ó, encadernada, e todas as minhas apostilas são totalmente ilustradas. E todas elas têm, além das receitas, toda a parte técnica, falando sobre validade, sobre ficha técnica, precificação e muito mais. Então hoje eu tenho 7 modelos disponíveis, tá? A de panetones, caldos e sopas, coberturas e massas para bolos, brigadeiros gourmet, slice cake e fatias perfeitas, o manual do chocolate Páscoa e recheios de bolos. Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, se você tiver interesse é só chamar, é o WhatsApp. Bom, pessoal, olha aqui, panetones assadinhos, então eu vou colocar aqui sob a grade de resfriamento, acabou de sair do forno, levou 40 minutos. Vou colocar ambos aqui sob a grade de resfriamento. Então vou retirar a tampa aqui agora. Ó, gente, transbordou um pouquinho, né, por conta daquele quantidade de massa a mais que eu coloquei, mas olha que bonito que fica, né? Então agora é só deixar esfriando aqui. Bom, gente, olha, ele tá agora morninho, tá? Então já consigo pegar aqui, como vocês podem ver, eu já vou desenformar. Por que que eu vou desenformar agora? Porque eu não quero que ele transpire muito aqui dentro da assadeira. Então, se eu deixar aqui até esfriar completamente, ele provavelmente vai transpirar, né? Vai suar. Então, vou só acertar aqui os cantinhos para poder soltar ele. Ó, como vocês podem ver, sai com muita facilidade, né? Ai, gente, mas é lindo demais, né? Ó, presta atenção. Só assim já tá maravilhoso, não é mesmo? Então agora eu vou deixar aqui para terminar de esfriar completamente, a gente poder rechear. Esse aqui já tá quase frio, gente. Eu vou cortar aqui para vocês verem a textura da massa. Quem já viu meu vídeo de panetone já conhece essa receita, mas quem não viu ainda, então presta atenção, minha gente, nesse panetone aqui. Ó, gente, ó a textura da massa, ó. Aquele panetone sensacional mesmo, né, minha gente? Tá? Olha lá, gente, 150 gramas exato, pra ficar certinho rente aqui. Olha lá, agora acho que tá dando pra ver bem, né? Então agora é só colocar a cobertura. É bom ter uma quantidade certinha de peso de recheio, né, pessoal? Facilita muito na hora de calcular o custo. Vou decorar aqui com alguns brigadeirinhos. Um pouquinho de granulado.
Olha lá, minha gente, que coisa mais linda que fica esse produto aqui, né? Então agora é claro que vocês estão muito curiosos para ver como é que ficou dentro, vamos cortar. Vocês viram que eu coloquei uma cinta, isso aqui também valoriza muito e não é caro, tá, pessoal? Vou tirar aqui o peso do pratinho que ele está. Ó, gente, 840 gramas, hein? Então, pode vender como 800 gramas. Vamos considerar aquele pouquinho a mais de massa, né, que eu coloquei. Se você colocar certinho, vai ficar em torno de 800 gramas. Olha que beleza, minha gente. Então, é claro que a pessoa vai vir aqui, né? Vai pegar brigadeiro, vai passar aqui. Gente, olha que coisa linda. Só a praticidade de vocês não terem que ficar furando, cortando panetone, né? E sobra massa de panetone. Pessoal, só aí já vale o investimento, não é mesmo? Essas formas não são muito caras, tá? Compensa aí você principalmente que faz para vender, compra aí umas 4, né? Meia dúzia. E aí vocês vão ver que vai acelerar muito a produção de vocês. Então, na minha opinião, tá aprovadíssima essa ferramenta, viu, pessoal? Eu usaria, com toda certeza. Bom, minha gente, é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não vai embora sem deixar o seu like, porque ajuda muito aqui na divulgação do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!